Ouro e inflação. Como funciona esta dinâmica? Por que o ouro sobe quando a inflação está alta? What we want to talk about it. Rony, welcome back again. Bem-vindo de volta ao nosso estúdio, Ronald. Hoje vamos falar sobre a dinâmica entre o ouro e a inflação e seus fundamentos. Você poderia começar falando um pouco sobre os TIPS de 5 anos e por que a conexão com o ouro é tão importante. Os TIPS são títulos da dívida pública americana indexados à inflação. Este gráfico na tela nos mostra que existe uma forte correlação entre o ouro e as expectativas para a inflação. No momento, parece que ninguém está esperando por inflação, mas do meu ponto de vista, sempre temos 3 estágios: inflação monetária, inflação dos preços de ativos e inflação de preços. Nós já vimos alta inflação monetária e dos preços de ativos, portanto, o próximo estágio será a iminente inflação de preços. Este próximo gráfico mostra o ouro como moeda e suas medidas para o cobre, a prata, o euro, o dólar e o petróleo. Quais são suas conclusões? Esse gráfico basicamente nos diz que, de uma perspectiva de longo prazo, commodities como o petróleo e o cobre medidos pela moeda ouro estão ficando mais baratas, mas o poder de compra de moedas fiat, como o euro e o dólar, tem diminuído constantemente. Cada vez mais, nós precisamos de mais unidade de euro e dólar para comprar uma unidade de ouro. Nesse sentido, do meu ponto de vista, não é o preço do ouro que está subindo, é o poder de compra de moedas fiat que está diminuindo. Isso significa que o ouro é um depósito de valor. Mudando um pouco o assunto, o meu festival favorito, o Oktoberfest, começou no dia 16 de setembro. Este gráfico nos mostra quantos litros de cerveja uma onça de ouro pode comprar no Oktoberfest esse ano, certo? Este é de longe o nosso gráfico mais popular. Aparentemente, existe uma forte correlação entre os amantes da cerveja e os amantes do ouro. É interessante notar que a inflação real é mais alta do que o divulgado. Então, nós analisamos alguns números históricos, pois o preço de 1 litro de cerveja no Oktoberfest tem sido publicado desde 1950. O preço da cerveja no festival tem subido constantemente e, este ano, 1 litro de cerveja está custando cerca de 11 euros. Então, a inflação anual no Oktoberfest é de cerca de 5,2%, em termos das moedas fiat, euro e marco alemão. Entretanto, a inflação medida em ouro é muito mais baixa. Se calcularmos o poder de compra de uma onça de ouro no Oktoberfest de Munique, você pode comprar 100 litros de cerveja este ano, o que está um pouco acima da média de longo prazo, mas não está caro. Isso mostra perfeitamente que o seu poder de compra medido em ouro não é 100% estável, mas não há tendência baixista no longo prazo, como no caso do euro. Very expensive at all, and it just perfectly shows you that measured in gold, your purchasing power is not 100% stable, but there's no long-term downtrend. Só não tenho certeza se o meu fígado conseguiria suportar 100 litros de cerveja, mas esse é outro assunto. A dinâmica da inflação não pode ser controlada como políticos e banqueiros centrais sempre pensam. Qual é a sua opinião? That's something what politicians and central bankers always think. O problema é que todos querem mais inflação hoje em dia, mas a história nos mostra que quando a inflação sai do controle, tudo pode acontecer muito rapidamente, de acordo com a teoria ketchup da inflação, que faz lembrar a cena do indivíduo que bate na base do frasco de ketchup com força crescente, sem conseguir uma gota sequer de molho, até que o resultado supera cruelmente as expectativas. Neste gráfico, podemos ver que a dinâmica da inflação pode acelerar muito rapidamente, e no momento, todos estão subestimando a inflação futura, mas obviamente temos que considerar o protecionismo, a inflação iminente das commodities, as pressões salariais, guerras cambiais e muitas questões políticas. Em minha opinião, uma grande alta da inflação é muito mais provável do que o mercado espera. Sim, certamente. Além disso, a inflação não pode ser controlada com um termostato. Prosseguindo, quando a inflação está em alta, os títulos e as ações enfrentam ventos de proa. Como essa dinâmica se relaciona com o ouro? Este é um gráfico muito importante para todos os investidores, porque ele basicamente nos diz que, em tempos de queda da inflação, as ações e os títulos estão em seu melhor ambiente. Por outro lado, quando a inflação está em alta, as ações e os títulos são prejudicados. Isso pode ser confirmado pelos números.
not only As ações não são a melhor proteção contra a inflação. Ray Dalio, que é um dos gestores de fundos hedge mais bem-sucedidos, disse que os dois principais fatores de risco para um portfólio médio são um crescimento menor do que o esperado e inflação maior do que o esperado. Em minha opinião, considerando que ninguém está posicionado para uma crise inflacionária, é importante ter pelo menos alguma segurança em seu portfólio para tempos de inflação em alta, como commodities, petróleo e ações do setor energético. what works best in an environment of rising inflation, commodities. Fantástico, Ronald. Muito obrigado por conversar com a gente. Parece que o ouro é a aposta certa para a proteção contra a inflação, certo? Certamente. Obrigado pelo convite. Nós conversamos com Ronald Stofferle, sócio administrativo da Incrementum AG. Como vocês ouviram, o ouro é depósito de valor e é a aposta certa para a proteção contra a inflação. Eu sou Jochen Steiger, diretamente de Genebra, em uma parceria entre a Commodity TV e a Dukascop TV. Obrigado pela audiência e até mais. Viva.